Então vamos fazer o cálculo aqui, ó. 330 multiplica 343, aí divide por, abre parênteses, 343 menos 20, fecha parênteses e dá o igual. Deu 350, então aqui eu vou marcar 350 Hz, ao invés de 330. Você fala, meu aparelho vai medir uma frequência mais alta. Exatamente, por isso que chama de Blue Shift, deslocamento para o azul, aumenta a frequência. E aqui? Aqui vai dar quanto? Bem, vamos fazer a conta para ver, né? Na calculadora. Limpa a tela. 330 multiplica 343 aqui, ó. Divide por, abre parênteses, 343 mais 20, fecha parênteses e dá o igual. 311,8, 312. Então houve um deslocamento realmente de frequência aqui para o vermelho, porque baixou a frequência. Então o som fica mais grave e aproximando fica mais agudo, frequência mais alta. Então essa é a ideia. E veja que muda de som realmente, porque aqui, segundo a tabela, 350 parece um Fá. Tá vendo? Ó, se aproximando era 330. Foi para 350, né? Então parece um Fá quando está se aproximando. E se afastando, 312 parece um Ré, tá vendo? Então se aproximando parece um Fá, o Mi. A buzina produz nota Mi. Mi, Mi. Você se aproximando parece que é meio que um Fá, e se afastando parece que é um Ré. Viu aí? Tem esses exemplos aí para você fazer. Então a ideia é o que é? Esse sinal positivo e negativo você deve utilizar de modo que, quando tem uma aproximação entre a fonte e o observador, o som fique mais agudo. Se o movimento for de afastamento, o som deve ficar mais grave, quer dizer, a frequência deve ficar mais baixa. Então essa é a ideia. Se afastando, a frequência deve ficar mais baixa, frequência mais grave. Aqui, ó, esse caso aqui, ó, ficou mais baixo. Se aproximando, o som tem que ficar, a frequência tem que ser mais alta. E agora vamos aí pegar essa parte de interferência em duas dimensões. Você fala, puxa vida, o que é isso, professor Sejam Carlos? Bem, nós havíamos visto aqui já a interferência construtiva e destrutiva aqui, ó, mas em uma dimensão só. Aqui, ó, nós vimos sair na semana passada, né? Aqui, interferência construtiva desse lado esquerdo, né? Quando as duas ondas são duas ondas iguais, né? Com a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda, somente uma diferença de fase múltiplo de 2π. Então são duas ondas iguais, uma soma com a outra, é interferência construtiva. Agora, se a diferença de fase, duas ondas iguais, mesma frequência, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mas com diferença de fase de múltiplo de π. Então, número ímpar, né? π, 3π, 5π, aí a interferência é destrutiva, porque já estão justamente em oposição de fase. Uma está para cima, outra está para baixo, então dá zero. A soma das duas, uma destrói a outra, por isso interferência destrutiva. Então, em duas dimensões, para você ver a figura aqui, ó, essa figura eu fiz aqui no GeoGebra. Eu fiz vários raios, né? Raios concêntricos. Deixa eu pegar aqui a figura original. Aqui está a imagem original. Eu fiz você pode reconhecer a tela aqui do GeoGebra. Eu fiz várias circunferências concêntricas. Então essa cor de rosa é sempre a origem, né? É sempre aqui nesse ponto aqui onde tem essa setinha rosa. O raio 1, raio 2, raio 3, raio 4, raio 5, raio 6, sempre porque o centro está em 1 e 0. Então aqui o raio 1, aí raio 2. Então fiz 10, não, acho que 11, não, é 10 circunferências concêntricas aqui em rosa, e depois fiz também do lado esquerdo no ponto -1, a origem está aqui, também 10 circunferências em azul concêntricas nesse ponto -1 aqui no x e 0, indo de 1 em 1 raio.
Então você vê azul e cor-de-rosa. Esse azul e cor-de-rosa é a frente da onda. Então seria a crista da onda, né? Então uma crista da onda, uma outra crista, outra crista, outra crista, outra crista, né? Pensando aqui naquela ideia assim de uma crista de onda, né? E aqui também. Agora o máximo nessa crista de onda inclinada é menor do que nessa onda central e assim por diante. Depois tem outros máximos aí, a gente poderia ter se formando também, mas a gente precisaria ter desenhado com comprimento de onda mais curto. A separação de uma fonte e outra. Para que eu tenha essa condição de interferência em duas dimensões, eu preciso ter as duas ondas exatamente iguais e exatamente em mesma fase. Então, para isso é costume usar o que é o seguinte, um anteparo com duas janelas, duas fendas, e você produz onda aqui desse lado. A ideia é onda na superfície da água, né? Aqui, mas pode ser para luz, para onda sonora, qualquer tipo de onda. Então você tem uma fonte aqui que vem trazendo ondas para você aqui. Chegando nesse anteparo que tem essas duas fendas, a onda vai se propagar aqui com a mesma frequência. Então é como se eu tivesse duas fontes exatamente iguais, em fase, certo? Mesma frequência, mesmo comprimento de onda, mesma fase. Agora, essa separação da fenda, da fonte 1 e a fonte 2, é importante para a condição de onda aqui de interferência num certo ponto P. Se eu mudar a distância D, ou se eu mudar o comprimento de onda, tudo isso muda, né? Distância também do anteparo, né? Então, se eu pegar e observar, eu vou ter aqui esse L1, é a distância da fonte 1 até um certo ponto P, onde eu tenho aqui um máximo, mas pode ser um ponto que eu não tenha máximo, eu tenho um mínimo. E o L2 é essa distância da fonte 2 até esse mesmo ponto P. Vai haver uma diferença de tamanho, de comprimento, de distância percorrida pelas ondas da fonte 1 para o ponto P e da fonte 2 para o ponto P. Essa diferença é esse ΔL verde aqui. A distância entre as duas fontes, as duas fendas, é o D minúsculo. Então esse triângulo, pequeno triângulo aqui, deixa eu fazer uma marcação aqui, ó. Esse pequeno triângulo aqui, ó, estou marcando em amarelo, ele está aqui ampliado aqui, ó. Então a distância D entre as duas fontes, a fonte 1 e 2, a distância ΔL é a diferença de comprimento. O L1 e o L2 é tudo isso aqui, ó. O L2 não é só essa parte que está em vermelho, é tudo. Então o ΔL é a diferença entre os dois caminhos, L1 e L2. Para que eu tenha a condição de onda aqui superpondo positivamente, quer dizer, elas estão em crista de onda aqui máximos, né? Aqui ser um ponto de máxima amplitude, como eu mostrei no desenho lá que tinha onda azul e cor-de-rosa, é preciso que essa diferença de caminho seja um número múltiplo de comprimento de onda. Então esse ΔL seja aqui, ó, ΔL seja um número múltiplo de comprimento de onda aqui, ó. Tem que ser um número inteiro de comprimento de onda. Se eu tiver meio comprimento de onda, aí eu vou ficar de que forma? Nesse ponto P, a onda 1 chega numa crista, a onda 2 em oposição de fase. Aí eu tenho um ponto de interferência destrutiva, um zero ali de amplitude de oscilação. Se for meia onda de diferença. Agora, se for uma onda, duas, três, um número inteiro de ondas, aí de comprimentos de onda, né? Aí eu vou ter um máximo. Se eu tiver metade de comprimento de onda, eu vou ter em oposição de fase uma onda com a outra, eu vou ter uma interferência destrutiva no ponto P. Então essa é a ideia. Construtiva, número múltiplo de comprimento de onda. Destrutiva, eu vou ter um número inteiro de meio comprimento de onda, né? Aí então essa é a ideia. A diferença de fase, metade de comprimento de onda, é um número múltiplo de π. E se for interferência construtiva, eu vou ter um número inteiro de
comprimento de onda, a diferença de fase aqui vai ser um número inteiro de 2π. Aqui, ó. Então essa é a ideia aí que você deve ter. Agora, o ângulo θ também então vai reproduzir essa ideia, porque se eu olhar nesse triângulo, o seno desse ângulo θ aqui é o cateto oposto, é o ΔL, sobre a diferença de posição de uma fonte a outra, quer dizer, a distância entre as duas fendas, então a distância D. Agora, logicamente que você tem o seno de θ é ΔL sobre D, tá vendo? Então daqui você passa o D multiplicando, você vai ter esta condição aqui, que a diferença de caminho ΔL é a separação das fendas vezes o seno do ângulo θ. Então a separação das fendas é um valor fixo. E o ΔL, se for um número inteiro de comprimento de onda, eu vou ter uma interferência destrutiva nesses ângulos θ que eu vou achar aqui. Se for metade de comprimento de onda, n vezes lambda sobre 2, aí eu vou ter metade de comprimento de onda vezes n, aqui eu vou ter um ponto de interferência destrutiva. Então aqui é para interferência construtiva, né? Para interferência destrutiva, você vai ter aqui n vezes lambda sobre 2, vai ser o d vezes o seno de θ. Então aí aqui em roxo é a interferência destrutiva, quer dizer, no ponto P vai ser um ponto que não tem onda, né? Tá parado ali, né? Destrutivo, quer dizer, uma onda para cima, outra para baixo, ali zera, né? Interferência destrutiva. E se for n vezes lambda d seno de θ, você vai ter uma interferência construtiva. As duas ondas estão em fase e para cima, então certo? Essa ideia, a amplitude ele vai ser o máximo, né? Nesse ponto.